Richard Belzer como o mestre de cerimônias do Babylon Club. Richard Belzer nasceu em 4 de agosto de 1944. Em Bridgeport, Connecticut, ele tinha 39 anos quando apareceu em Scarface, em 1983, e interpretou o mestre de cerimônias do Babylon Club, um papel pequeno, mas memorável, que trouxe energia e uma sutil ironia às cenas de festa animadas do filme. Apesar de sua breve aparição, Belzer deixou uma marca com seu senso de humor e charme característicos, adicionando um toque único ao sombrio mundo criminoso de Scarface. Além da fama e do sucesso retumbante como John Munch na série Law and Order, a vida de Belzer foi trágica. Quando jovem, ele sofreu a dor de perder a irmã em um acidente de carro, uma dor que o perseguiu por toda a vida e encheu sua alma com uma tristeza que nunca passou. Seu primeiro casamento, com Gail Susan Ross, de 1966 a 1972, inicialmente parecia feliz, mas terminou em discussões e profunda mágoa, deixando Belzer com a perda da fé e uma solidão persistente. Nos primeiros anos de sua carreira, apesar de sua sagacidade e promessa como comediante, Belzer lutou contra a escuridão do abuso de substâncias, buscando refúgio na bebida e na tentação. A depressão se instalou, afastando-o ainda mais dos holofotes, enquanto ele se recolhia a uma dor pessoal que só ele conseguia entender. Cada papel de sucesso, cada risada que ele provocava na plateia, era mais uma tentativa de esconder as cicatrizes emocionais que nunca cicatrizavam. Richard Belzer morreu em 19 de fevereiro de 2023 em Bouzoulz, França, devido a complicações de uma doença respiratória. Ele tinha 78 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em 16 milhões, uma recompensa por uma carreira sólida em leis e ordem, comédia e seus livros altamente pessoais. Mário Machado como o entrevistador. Mário Machado nasceu em 22 de abril de 1935, em Xangai, China. Ele tinha 48 anos quando apareceu em Scarface, em 1983, e interpretou o entrevistador, um papel pequeno, mas sutil, que proporcionou um raro momento de calma em meio ao caótico mundo criminoso do filme. Em meio aos tiros e à intriga sangrenta, o calmo entrevistador de Machado proporcionou ao público um breve momento de calma antes que a tempestade de violência recomeçasse. Fora das telas, a vida de Mário Machado tem sido uma montanha-russa. Embora tenha conquistado reconhecimento por seu papel como Casey Wong em RoboCop e uma participação especial em Rocky III, sua carreira foi ofuscada por pequenos papéis, nunca se consolidando como ator. As pressões anônimas do trabalho instável e as duras realidades da indústria do entretenimento se espalharam para sua vida pessoal, contribuindo para o fim de 2 casamentos nos quais ele confiava. Após essas separações, Machado se distanciou gradativamente dos filhos, a quem sonhava dar uma vida plena e feliz, mas dos quais não conseguia estar próximo. Esse vazio se tornou ainda mais profundo quando teve que lutar contra uma pneumonia grave nos últimos anos de vida. Com a saúde debilitada e os holofotes se apagando, Machado passou seus últimos dias sozinho, cheio de arrependimentos por uma jornada que poderia ter sido mais brilhante. Mário Machado morreu em 4 de maio de 2013, em West Hills, Califórnia, aos 78 anos. Seu patrimônio líquido foi estimado em uns 1 milhão. Em grande parte devido à sua carreira no rádio e apresentações discretas e consistentes, que deixaram uma marca em seus admiradores como um símbolo de perseverança e dedicação. Ao Robert Loggia como Frank Lopez. Robert Loggia nasceu em 3 de janeiro de 1930 em Staten Island, Nova York, quando apareceu em Scarface, em 1983. Tinha 53 anos, interpretando Frank Lopez, um poderoso traficante e rival de Tony Montana, aparecendo em várias cenas importantes, especialmente em confrontos tensos com o personagem de Al Pacino. O papel de Frank Lopez deixou uma impressão duradoura no público, dando peso a um filme que hoje é considerado um clássico de Hollywood. Ao longo de uma carreira de mais de 6 décadas, Robert Loggia participou de uma ampla gama de filmes e séries de televisão aclamados, desde A Força do Destino e Jagged Edge até Quero Ser Grande e Independence Day. Ele é altamente considerado por sua versatilidade e capacidade de interpretar vilões e heróis. Nos bastidores, porém, sua vida privada não era tranquila. Seu primeiro casamento, com Della Marjorie Sloan, durou de 1954 a 1981, quase 3 décadas juntos, mas terminou em decepção amorosa. O casamento foi tumultuado, com a carreira de Loggia oscilando, com frequentes viagens de negócios e a pressão do trabalho e da fama, gradualmente criando um distanciamento entre eles. Embora tivessem 3 filhos juntos, as rachaduras no relacionamento acabaram se tornando irreparáveis. Após o divórcio, a vida pessoal de Loggia entrou em um capítulo solitário e incerto. Foi durante esse período difícil que ele conheceu Audrey O'Brien, a mulher que o ajudou a superar a crise da meia-idade e o animou.
Audrey não era apenas seu apoio emocional, mas também sua companheira dedicada, ajudando-o a recuperar a confiança após muitos anos de altos e baixos na carreira. Eles se casaram em 1982, apenas um ano após o divórcio, e permaneceram juntos por mais de 3 décadas, até o fim de suas vidas. Lodge frequentemente falava de Audrey com profunda gratidão em entrevistas, descrevendo o relacionamento deles como seu porto seguro. Em seus últimos anos, Lodge enfrentou inúmeras dificuldades após ser diagnosticado com Alzheimer em 2010. A doença fatal gradualmente o privou da memória, da clareza e do orgulho que havia construído ao longo de décadas diante das câmeras. Antes um homem forte e determinado, Lodge tornou-se cada vez mais retraído, evitando os holofotes à medida que sua saúde física e mental se deteriorava. Audrey sempre esteve ao seu lado, cuidando dele com devoção inabalável, tornando-se seu porto seguro quando a luz da fama já havia se apagado há muito tempo. Robert Loggia faleceu em 4 de dezembro de 2015, em sua casa em Brentwood, Los Angeles, devido a complicações relacionadas ao Alzheimer. Ele tinha 85 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US$ 10 milhões, resultado de mais de 60 anos de dedicação às artes. O verdadeiro nome de Ángel Salazar é Chichi. Ángel Salazar nasceu em 2 de março de 1956 em Cuba. Ele tinha 27 anos quando apareceu em Scarface, em 1983, interpretando Chichi, a amiga leal de Tony Montana que trouxe um toque de humor ao mundo sombrio do filme, especialmente na cena aterrorizante da Serra Elétrica e na batalha final sangrenta na mansão de Tony. Esse papel tornou Salazar um rosto familiar para os fãs de Scarface. A vida de Salazar, assim como a de sua personagem Chichi, tem sido uma montanha-russa. Na adolescência, escapou de Cuba nadando até a base naval de Guantánamo, começando do zero em Nova York. A partir de programas de comédia amadores, onde seu bordão "Check It Out" se tornou famoso, ele gradualmente conquistou seu nome na indústria do entretenimento. Depois de Scarface, Salazar apareceu em Punchline, 1988, Carlito's Way, 1993, HBO Comedy Specials, 1993 e Last Comic Standing. No entanto, apesar de seu talento e carisma no palco, ele nunca escapou verdadeiramente da sombra de Chichi nem alcançou o ápice da fama com que sonhava. Nos bastidores, Salazar enfrentou tragédias pessoais igualmente sombrias. Ele caiu no vício, principalmente em cocaína, que arruinou sua carreira e sua vida pessoal. Relacionamentos fracassados, dívidas crescentes e instabilidade financeira o impediram de ter uma vida estável, embora ele tenha continuado a se apresentar como comediante stand-up até o fim da vida. Sua última apresentação no Laugh Factory em Reno, Nevada, em julho de 2024, apenas um mês antes de sua morte, foi uma prova de seu amor duradouro pela arte. Apesar das dificuldades, Ángel Salazar faleceu em 11 de agosto de 2024, na casa de um amigo no Brooklyn, aos 68 anos. Sua morte foi determinada como consequência de intoxicação aguda por uma combinação de cocaína, ciclobenzaprina e difenidramina, além de cardiomiopatia hipertrófica subjacente. Seu patrimônio líquido na época da morte foi estimado em US$ 1 milhão, grande parte do qual havia sido dizimado por anos de dificuldades financeiras. Paul Chanar, como Alejandro Souza, Albert. Paul Chanar nasceu em 12 de fevereiro de 1936, em Milwaukee, Wisconsin. Ele tinha 47 anos quando apareceu em Scarface, em 1983, interpretando Alejandro Souza, um traficante colombiano frio e poderoso, além de um vilão calculista, aparecendo em cenas-chave envolvendo negociações tensas e conflitos crescentes com Tony Montana. A atuação de Chanar como Souza foi memorável, com seu comportamento calmo, implacável e astuto desempenhando um papel fundamental no impacto do filme. Antes de atingir o auge da fama com Scarface, Paul Chanar já era uma figura respeitada no palco e na televisão. Ele foi um dos membros fundadores do American Conservatory Theater, ACT, onde vivenciou sua paixão em mais de 40 papéis clássicos. Ao longo de sua ilustre carreira, Chanar também teve um relacionamento profundo e significativo com o ator Jeremy Brett. O relacionamento durou de 1973 a 1978, deixando memórias duradouras para Chanar, mesmo após cada um deles ter seguido caminhos separados. Os dois permaneceram unidos pela amizade e pelo respeito mútuo até os últimos dias de Chanar. Mas por trás das luzes brilhantes e das telas brilhantes, Paul Chanar lutava silenciosamente com seu eu interior. Apesar de sua inteligência e talento, ele vivia sob o peso do preconceito social da época, especialmente como membro da comunidade LGBT. Nunca se casou nem teve filhos, dedicando-se de corpo e alma à arte. Depois de Scarface, ele continuou a ter papéis impressionantes. Mas, no fundo, Chanar sentia-se cada vez mais solitário e perdido na fama que havia construído. Em 1983, no auge de sua carreira, o destino lhe deu um golpe amargo.
Paul Shanar foi diagnosticado com HIV/AIDS. Faleceu em 11 de outubro de 1989, aos 53 anos. Suas cinzas foram doadas ao seu amigo íntimo Thomas Wiley, um testemunho do forte vínculo entre os dois homens que passaram os últimos dias da vida de Shanar juntos. Seu patrimônio líquido na época foi estimado em 2 milhões. Harris Ulan, como Mel Bernstein. Harris Ulan nasceu em 5 de novembro de 1937 em Los Angeles, quando apareceu em Scarface, em 1983. Tinha 46 anos e interpretava Mel Bernstein, um policial corrupto que tenta chantagear Tony Montana, e apareceu em cenas-chave que destacaram o tenso conflito entre eles. Seu papel ajudou a retratar a intriga e o submundo brutal que Scarface trouxe à vida, deixando uma profunda impressão no público do cinema. Ao longo de sua carreira, Ulan tem sido um rosto conhecido, com mais de 100 papéis no teatro, na televisão e no cinema. Ele conquistou o público com atuações diversificadas em Caça-Fantasmas Duendes, Perigo Real e Imediato, Dia de Treinamento e na série Ozark. Sua vida pessoal também teve altos e baixos. Ele teve um relacionamento de alto nível com Faye Dunaway, que terminou em crise depois de apenas um ano juntos. Em 1975, casou-se com a atriz Gwen Wells, que esteve ao seu lado por quase 2 décadas, até sua morte por câncer em 1993, deixando Ulan profundamente triste e com um vazio difícil de preencher. Nos anos que se seguiram à sua trágica perda, Ulan encontrou companheirismo e compreensão na atriz Kristen Lohman, com quem se casou em 2005. No entanto, o relacionamento com a enteada, Claire Lucido, nem sempre foi tranquilo, e a morte dela em 2021 aprofundou a natureza reservada e retraída de Ulan. Ele enfrentou períodos de depressão e isolamento, especialmente porque sua carreira estável e admirável ainda não havia alcançado o patamar que ele sonhara. Harris Ulan morreu de insuficiência cardíaca na cidade de Nova York em 10 de junho de 2025, aos 87 anos. Seu patrimônio líquido no momento de sua morte foi estimado em uns 4 milhões, mas seu legado vai muito além do valor material. Victor Campos, como Ronnie Echevarria. Victor Campos nasceu em 15 de janeiro de 1935 na cidade de Nova York, quando apareceu em Scarface, em 1983. Tinha 48 anos e interpretava Ronnie Echevarria, um aliado leal da gangue de Tony Montana, aparecendo em cenas envolvendo atividades criminosas e negócios secretos. Apesar de seu papel coadjuvante, Ronnie Echevarria fez um ótimo trabalho ao retratar o mundo sombrio e implacável do crime que Scarface retrata. Fora das telas, a vida de Victor Campos foi marcada por dor silenciosa e tragédia. Apesar de um início promissor como Rudy DeVillo em Cades County, sua carreira caiu no esquecimento, com papéis coadjuvantes em Esquadrão Classe A, Assassinato por Escrito e alguns filmes menos conhecidos. Campos lutou contra o vício em álcool e drogas por anos, o que não só destruiu sua saúde, mas também sua família. Seu único casamento se desfez, deixando-o com um relacionamento fragmentado com seus 2 filhos, que ele amava profundamente, mas não conseguia gerar plenamente. Em seus últimos anos, Campos enfrentou uma profunda solidão enquanto lutava contra o câncer de próstata, uma batalha que o esgotou física e emocionalmente. Antes um boxeador forte, ele teve que aceitar em silêncio a destruição silenciosa da doença. Seus sonhos de uma carreira brilhante e uma família completa gradualmente se transformaram em arrependimento e solidão. Victor Campos faleceu em 4 de dezembro de 2018, em Sherman Oaks, Califórnia, aos 83 anos. Ele faleceu discretamente, deixando um legado modesto com um patrimônio líquido estimado em cerca de 300 mil. Um valor que reflete a vida de um artista que trabalhou duro, mas alcançou pouca glória, lutando para sempre com batalhas internas que nunca foram verdadeiramente curadas. Al Israel como Hector, ou Sapo, Al Israel nasceu em 16 de abril de 1935 nos Estados Unidos, quando apareceu em Scarface, em 1983. Tinha 48 anos e interpretava Hector, ou Sapo, o implacável criminoso colombiano por trás da infame cena da serra elétrica que até hoje causa arrepios no público. Apesar de sua curta participação na tela, a interpretação de Israel como Hector, ou Sapo, deixou uma impressão duradoura, tornando-se uma das imagens mais memoráveis do filme. Depois de Scarface, Al Israel apareceu em alguns outros filmes, como A Caminho de Carlito e Mentes Perigosas. Mas sua carreira se limitou a pequenos papéis coadjuvantes, que passaram despercebidos, longe dos holofotes. Sua vida pessoal também foi repleta de dificuldades.
Seu único casamento fracassou após anos de tensão, deixando Israel com o fardo de ser pai solteiro. O peso financeiro, somado às pressões de criar os filhos, dificultou sua estabilidade, já que sua carreira nunca lhe trouxe a segurança que esperava. Nos últimos anos, Al-Israel enfrentou sérios problemas de saúde que nunca discutiu publicamente, mas que silenciosamente lhe roubaram a liberdade e a alegria. Ele vivia em crescente solidão, cada vez mais distante da curta fama que desfrutara. Todos os seus esforços na indústria não conseguiram amenizar o arrependimento de nunca ter alcançado a felicidade pessoal ou o sucesso profissional que almejava. Al-Israel faleceu em 16 de março de 2011, aos 75 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em uns 500 mil dólares, refletindo uma carreira modesta forjada pela perseverança em meio a muitos desafios. Mark Margolis, conhecido profissionalmente como Alberto, a Sombra, nasceu em 26 de novembro de 1939 na Filadélfia, Pensilvânia. Ele tinha 44 anos quando apareceu em Scarface, em 1983, interpretando Alberto, o Sombra, um assassino silencioso, frio e poderoso, a serviço de Alejandro Souza, com cenas de ação intensas, incluindo a icônica tentativa de assassinato frustrada por Tony Montana no último minuto. Embora tivesse poucas falas, o olhar mortal e a presença ameaçadora de Margolis eram inesquecíveis. Por trás de uma carreira marcada por atuações estelares em Breaking Bad, Better Call Saul e filmes de Darren Aronofsky, como Requiem para um Sonho, a vida de Margolis não foi nada fácil. Casou-se com Jacqueline Margolis em 1962 e um casamento sólido, mas desafiador, especialmente nos primeiros anos, quando ambos enfrentavam dificuldades financeiras. Moravam em apartamentos decadentes em Nova York, com dificuldades para pagar o aluguel de pequenos papéis que Margolis recebia em produções off-Broadway. As preocupações não paravam por aí. Seu único filho, Morgan Margolis, teve uma infância tumultuada, incluindo um período de dependência de drogas, o que colocou a família sob imensa pressão. Margolis se viu tentando se manter em uma carreira fracassada, ao mesmo tempo em que servia de muleta para seus entes queridos durante essas tempestades. Ele suportou anos de depressão e se sentiu esquecido por Hollywood, especialmente à medida que suas oportunidades de atuação diminuíam, até que seu papel como Hector Salamanca em Breaking Bad reviveu sua fama e paixão pela atuação. Mesmo com sua carreira renascendo e sendo homenageado com indicações ao Emmy e o amor dos fãs, Margolis carregava cicatrizes profundas das inúmeras provações que enfrentou. Ele faleceu em 3 de agosto de 2023, no Hospital Mount Sinai, em Nova York, após uma curta doença, aos 83 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em uns 2,5 milhões, um valor modesto dada a amplitude de sua carreira. John Carter como Vic Phillips. John Carter nasceu em 26 de novembro de 1927 em Center Ridge, Arkansas. Ele tinha 56 anos quando apareceu em Scarface, em 1983, interpretando Vic Phillips, um executivo criminoso frio e astuto que apareceu em algumas cenas breves, mas ajudou a retratar o submundo brutal retratado no filme. Apesar de seu papel coadjuvante, Carter deixou uma impressão duradoura com sua atuação serena e presença marcante. Depois de Scarface e filmes como Badlands e A Farsa, a vida de Carter foi marcada por uma dor pessoal que nunca foi totalmente curada. Sua maior tragédia foi a morte do filho por overdose de drogas. Um choque que o levou a uma depressão profunda. Sem saída, Carter recorreu cada vez mais ao álcool, usando-o para anestesiar a dor, mas, no fim das contas, permitindo que ele destruísse o que restava de sua vida pessoal. 2 casamentos em que ele confiara terminaram em divórcio, deixando cicatrizes que nunca cicatrizaram. Seu relacionamento com os filhos sobreviventes tornou-se cada vez mais distante, enquanto ele lutava para manter seu papel de pai, enquanto se afogava em sua própria tempestade. Apesar de seus muitos anos de dedicação às artes, com inúmeros papéis coadjuvantes no cinema e na televisão, Carter permaneceu para sempre distante do sucesso com que sonhava. John Carter faleceu em 23 de maio de 2015, vítima de pneumonia, aos 87 anos. Ele faleceu em silêncio e sozinho, deixando para trás uma carreira modesta e um patrimônio líquido estimado em uns 400 mil, um valor que reflete a vida de um artista dedicado, para sempre ofuscado por uma tragédia pessoal. Roberto Contreras como Emílio Rebenga. Roberto Contreras nasceu em 12 de dezembro de 1928 em St. Louis, Missouri, em uma família de artistas. Ele é filho do diretor Jaime Contreras. Tinha 55 anos quando apareceu em Scarface, em 1983, e interpretou Emílio Rebenga, um homem assassinado por Tony Montana na cena de abertura do filme,
definindo o tom da brutalidade fria de Tony desde o início. Apesar de sua breve aparição, o fim macabro de Rebenga assombrou os espectadores e contribuiu para a atmosfera sombria e violenta do filme. Fora das telas, a vida de Roberto Contreras foi uma longa sequência de tragédias. Ele se destacou com papéis coadjuvantes em filmes como A Grande Conspiração e Samurai Negro, mas por quase 40 anos na indústria cinematográfica, ficou preso a papéis coadjuvantes, incapaz de escapar das sombras da obscuridade. Atormentado por expectativas profissionais não realizadas, Contreras recorreu ao álcool como uma fuga temporária, apenas para afundar ainda mais na depressão. Seus 2 casamentos terminaram em divórcio, deixando-o com cicatrizes que nunca cicatrizaram. Ele se distanciou cada vez mais dos filhos, incluindo Luis Contreras, seu filho que o seguiu na carreira de ator. Roberto Contreras passou algum tempo entrando e saindo de clínicas de reabilitação, lutando contra seus demônios interiores, mas nunca encontrando a verdadeira salvação. Roberto Contreras morreu em 18 de julho de 2000 em Los Angeles, Califórnia, aos 71 anos. Ele deixou uma carreira modesta com um patrimônio líquido estimado em apenas os 200 mil. John Brandon como oficial de imigração no 3. John Brandon nasceu em 21 de junho de 1929 em Rego Park, Nova York. Ele tinha 54 anos quando apareceu em Scarface, em 1983, interpretando o oficial de imigração número 3, um pequeno papel na cena de abertura, onde ele é severo e representa o poder frio e implacável da agência de imigração do ZIL diante de uma onda de refugiados cubanos, incluindo Tony Montana. Embora brevemente em cena, a atuação de Brandon ajuda a criar a atmosfera tensa e fatídica dos momentos iniciais do filme. Além de Scarface, John Brandon apareceu em filmes como Serpico e The Brinks Job, além de muitas outras séries de televisão populares. Mas por trás desses papéis, havia uma vida repleta de turbulência e solidão. Brandon passou por vários casamentos fracassados, cada um dos quais corroeu sua fé no amor e o distanciou ainda mais dos filhos que um dia amou. À medida que seu relacionamento familiar se deteriorava, ele se isolou. À medida que os holofotes que antes o iluminavam se apagavam. À medida que envelhecia, Brandon enfrentava dificuldades financeiras. Apesar de décadas de dedicação às artes, seus papéis coadjuvantes nunca lhe proporcionaram a renda estável de que precisava. A depressão o pesou muito, pois sua carreira nunca alcançou o reconhecimento que ele esperava. Sua saúde debilitada, somada a complicações não reveladas, o exauriram ainda mais, forçando-o a passar seus últimos anos afastado de Hollywood, consumido pelo arrependimento e pela tristeza persistente. John Brandon faleceu em 25 de agosto de 2014, em Middle Village, Nova York, aos 85 anos. Seu patrimônio líquido na época foi estimado em uns 200 mil, uma quantia modesta para uma vida dedicada à atuação. Miriam Colon como Mama Montana. Miriam Colon nasceu em 20 de agosto de 1936 em Ponce, Porto Rico. Ela tinha 47 anos quando apareceu em Scarface, em 1983, interpretando Mama Montana, uma mãe amorosa atormentada pelo caminho do crime que seu filho, Tony Montana, escolheu. Cada vez que Mama Montana aparecia na tela, ela deixava uma impressão duradoura, personificando tanto a compaixão quanto a consciência moral que Tony não possuía mais. Por trás de suas atuações poderosas e bem-sucedidas no palco e na tela, a vida de Colon era repleta de uma tristeza silenciosa. Seu primeiro casamento com George Paul Edgar, que durou de 1966 a 1976, parecia prometer felicidade, mas terminou em uma perda devastadora quando Edgar faleceu após uma longa doença. Sua morte deixou Colon em um estado de solidão, lutando contra o isolamento, mesmo com sua carreira decolando. Na época, mesmo com o sucesso de projetos como One Life to Live, ela se via voltando para casa todas as noites, em meio a uma batalha silenciosa. Em 1987, na esperança de encontrar a paz, Colon casou-se novamente, desta vez com Fred Vala, mas mesmo esse casamento não lhe trouxe felicidade completa. Diferenças irreconciliáveis, somadas às pressões do trabalho e ao peso de traumas emocionais do passado, desgastaram o relacionamento. Ela mergulhou nas artes, construindo uma reputação por meio de papéis em The House of the Spirits e na Broadway. Mas por trás dos aplausos, havia uma solidão persistente. Sua dor emocional foi agravada pela perda de um membro da família por doença, uma tragédia que ela raramente compartilhava publicamente, mas que deixou um vazio em seu coração difícil de preencher. Essas perdas, combinadas com o estresse persistente em sua vida pessoal, fizeram com que, por mais bem-sucedida que fosse, ela nunca encontrasse a verdadeira paz.
Ela passou por um período de desespero quando os holofotes se apagaram e ela se viu sozinha em um quarto repleto de lembranças de seu passado glorioso. Miriam Colon morreu em 3 de março de 2017, na cidade de Nova York, devido a complicações de uma infecção pulmonar. Ela tinha 80 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em 5 milhões de US, mas seu legado mais valioso foi uma vida dedicada à arte.